Mendel. Chegou o dia. Enfim. Chegou o dia da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, muitos treinos acontecendo aqui nos Estados Unidos, toda essa preparação para o dia de hoje, a grande estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, hoje 9 horas da noite na Filadélfia, 10 horas da noite de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, no Lincoln Field. Então é um jogo muito esperado pelos jogadores, pela comissão técnica. Ontem a gente teve aquele protocolo da FIFA, entrevistas dos jogadores, entrevista coletiva do Filipe Luís. E o Filipe Luís falou do Gerson, que tem sido o assunto durante toda essa semana, essa iminente saída do Gerson para o Zenit da Rússia. E também falou sobre a mobilização do time para essa estreia no Mundial de Clubes. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Tá, então o Filipe Luís falando sobre o Gerson, apaziguando todo esse tema do Gerson e falando sobre a mobilização do Flamengo para essa estreia. A gente conversou com os jogadores, né, Pedro? E também eles falaram sobre essa mobilização para a estreia, mas também uma ansiedade que é normal para uma estreia de uma competição tão importante como esse Mundial de Clubes. Tudo bem, menino? Abração para você, Abel, Mari, Celso, Eugênio, todo mundo ligado aqui com a gente. São duas coisinhas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a tentativa quase que exagerada do Flamengo de dizer que não tem nada no caso de Gerson. Nada mudou, não tem nada, só que o Boto tem que vir da coletiva e proíbe pergunta. O Filipe Luís diz que teve uma conversa com ele. E aqui nos bastidores a gente sabe, eu e Mendel aqui uma semana já colado no ambiente do Flamengo, se fala muito disso, se comenta muito, se vai, se não vai, por que aceitou, não deveria, porque a negociação é assim, é assado. Então, assim, há uma situação que o Flamengo não quer comentar e causa um certo desconforto e por isso tenta passar essa impressão de que não aconteceu nada. Há uma crise ali, mas que o Flamengo não quer falar. Falando de bola, de campo, que eu acho que é que o torcedor quer saber também, essa questão da ansiedade é muito curiosa, porque o Cebolinha ontem, quando vai conversar com a gente ali naquela zona mista, quase que improvisada no gramado, né, do Lincoln Field, onde vai acontecer o jogo de hoje, ele fala que um dos tópicos que o Felipe bate bastante na tecla nesse planejamento pré-jogo é sobre manter a calma. Se a bola não entrar no início, mantenham a calma, sem ansiedade. Se a bola não entrar no primeiro tempo, mantenham a calma, sem ansiedade. Não deixe essa ansiedade de estreia de uma grande competição afetar o desempenho, afetar o plano de jogo da equipe. O Léo Pereira acaba falando isso também na zona mista. O Léo Ortiz já tinha falado bastante sobre isso, até destrinchou o que ele acha que acontece com o time. Oscilações dentro de partidas e oscilações ao longo da temporada ocorrem muito por conta desse mental, dessa ansiedade de querer resolver muito, se lançar muito e acabar cedendo espaços. Então, está presente esse assunto por aqui dessa ansiedade e acho que a gente vai verificar um pouco sim quando a bola rola hoje às 9 horas aqui da Filadélfia, 10 horas de Brasília, essa questão da ansiedade. É o Flamengo aprendendo, sabendo, tendo que lidar em como controlar essa ansiedade. Há toda uma expectativa, semana de preparação, a gente está falando de um Mundial, a torcida se mobiliza para isso, então como o Flamengo vai tentar tratar o jogo como algo dentro do seu plano normal, é claro que tem uma ansiedade ali e segurar caso a bola não entre, como vai ser o decorrer dessa partida. Sobre o time do Flamengo para essa estreia, o Filipe Luís nessa entrevista coletiva não quis revelar os 11 iniciais, disse apenas que o Nico de la Cruz é o único desfalque, que todos os outros jogadores estão à disposição dele. Existe uma dúvida em relação ao Alexandro na esquerda. O Alexandro, no último treino para essa partida, ele realizou parte da atividade separado dos companheiros, tem um desgaste muscular, vem de 8 jogos como titular. E uma dúvida também no meio campo, né? O Jorginho elogiado tanto internamente
como publicamente pelo Léo Ortiz, existe a expectativa da estreia dele pelo Flamengo. Então ficam essas duas dúvidas para a estreia do Flamengo, o time do Flamengo para essa estreia contra o Esperança. Ontem o Felipe Luiz foi perguntado pelo menos em 4 oportunidades na entrevista coletiva sobre time, plano, nomes, e ele falava amanhã. Ou então ele tergiversava ali, falava sobre outro assunto, não queria de fato entregar, mas a gente vai tentando colher impressões, conversar com as pessoas, né, Mendel? A linha de defesa não deve ser alterada, você tem o Wesley por ali, os dois Leonardo, né, Léo Pereira, Léo Ortiz, e essa dúvida sim do Alexandre. Por mais que ele fale, estão todos à disposição, ele fala, mas a partir disso eu vou tomar minha decisão. Quem talvez segure um pouco mais para o jogo contra o Chelsea, se o Alexandre, que não treinou ontem no início, não treinou anteontem em nenhum momento com a equipe, vai ser titular ou não. Pulgar não tem De La Cruz, pode ser que pinte o Jorginho, muito elogiado, quando o Mendel bem falou. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson, nesse possível desenho, se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais, seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de 1 hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente. Só para fechar, em relação ao Esperance, o Esperance vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols. Tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que Youssef Belaili. 35 jogos, aqui. 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperance na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos deste jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperance também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes. Artilheiro, o Eugênio tem sempre não, mas ultimamente ele tem ficado por último, tal. Aí ele às vezes fala, estão tentando influenciar, para que ninguém influencie o Eugênio, ele vai abrir hoje. Não é uma boa? Gostou? Pode ser. Flamengo e Esperance, né? Isso. Ai. Tá em dúvida? Não, eu queria colocar só uma questão, né? Que a gente falava agora há pouco sobre ansiedade. É claro que existe uma ansiedade na estreia, mas é uma diferente ansiedade em relação ao Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras pegou o principal time do grupo logo na estreia, ele entrou meio que como... Não vou dizer que, assim, sem a pressão, sem a exigência da vitória, ele entrou buscando a vitória, mas sem a responsabilidade de ser o grande favorito do jogo. O Flamengo entra com a responsabilidade de ganhar o jogo. Sabe? A mesma que o Botafogo entrou. É diferente, é a mesma que o Botafogo entrou. O peso talvez seja maior no anímico do time, no psicológico do time, de assim, olha, esse jogo aí, você não tem a possibilidade de não ganhar. Você é o favorito, você tem que mostrar que é melhor. Isso gera uma ansiedade maior, meu modo de entender. Eu acho que o Flamengo tem que lidar com isso. É mais difícil do que... Então, é o Porto, o Palmeiras. É o Porto, eu vou lá e vou jogar meu futebol e mostrar quem eu sou. Então, acho que é diferente a responsabilidade. Dito isso, Flamengo 2-1. Flamengo 2-1 é o palpite do Eugênio. Eu poderia lembrar, em cima do que você falou, o Bayern de Munique também entrou com a responsabilidade de ser o favorito, 10-0. Mas é contra um time semi-amador, semi-profissional. Paris Saint-Germain também entrou com 4-0. Então... Mas aí o Paris Saint-Germain é o time hoje que está sobrando. Futebol 3.0, Abel. Palpite do professor 5G. Celso. Você é um pouquinho mais otimista, assim. Uma vitória um pouco mais confortável. 3-1, tá bom? Para o Flamengo? Você que manda. 3-1 para o Flamengo. 2-1 Eugênio, 3-1 professor Celso. Mari Pereira, o seu palpite artilheiro de hoje. 3-0. Acho que não vai tomar mais confortável ainda. Eu concordo com a Mari. Não estou apostando em gol do Esperance contra o Flamengo, com a forte sistema defensivo armado pelo professor Felipe Luiz, e meu palpite é 2-0 para o Flamengo. 2-0 Abel, 3-0 Mari, 3-1 professor Celso e 2-1 Eugênio. Todo mundo apostou em vitória do Flamengo, certo? Vamos ver se o Flamengo confirma a nossa projeção. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Aqui, ó, placar móvel.